Olá! Sejam muito bem-vindos ao canal da Lunática Astro. Eu sou a Mayara Borghetti, idealizadora deste canal e dos conteúdos nas outras redes. Eu venho aqui hoje falar sobre essa lua cheia, previsão de lua cheia pra gente. Gente, seguinte, ó, já tem aqui disponível no canal a previsão da lunação. Essa é a lua cheia da lunação eclipsada, né? No começo do nosso ciclo a gente teve o eclipse do signo de Áries. Então, nessa lua cheia a gente tem o ápice dessa lunação, e é bem isso que eu quero entender, né? Como que todo o movimento do eclipse está se expressando nesse ciclo, tá? Então já tem aqui, vou deixar em algum lugar do card para você assistir. Termina esse daqui primeiro, tá bom? Se inscreve aqui, depois você vai lá assistir o outro. Também já apareceu aqui no nosso canal as reflexões de retrogradação, o que as retrogradações trouxeram e como que a gente pode lidar com essa nova etapa, com esse novo momento, perfeito? E para você de Áries, seu bônus também já saiu aqui em algum lugar, vou deixar aqui pelo card ao longo do vídeo. Vai assistindo, entra no canal, se inscreve, manda o canal para quem você gosta. É sempre um prazer imenso poder desenvolver essa leitura aqui com vocês, tá? Dito isso, vamos lá, vamos entender o que é que essa lua cheia se apresenta, né? Como que ela se apresenta pra gente? Eu vou começar aqui com o oráculo dos 40 servidores para entender o tom dessa lua cheia. Vamos entender o tom dela. É uma lua cheia no signo de Libra, signo oposto ali do movimento do Sol, né? Vamos lá, ó. O que eu tenho aqui? Carta do Levitador, carta do Planeta, carta do Exaurido. O que ele tá me contando? Ele tá dizendo o seguinte: essa lua cheia, como ápice de uma lunação eclipsada, de um sol exaltado, ela vem deixando o movimento da vida num contraponto muito grande. Então imaginem que a lua cheia é como se fosse uma lâmpada, uma luz. Essas luzes de ambiente que vocês não estão vendo, eu tenho uma gigantesca aqui na minha cara. Sabe essa luz dura? Essa luz que coloca foco, luz de hospital branca que você consegue ver todos os micróbios no chão? A lua cheia é um pouco disso. Ela tá trazendo luz, ela tá expressando com muita clareza aonde é que a gente tá exaurido e aonde é que as coisas estão mais leves. Então ela deixa com muita clareza, com muita iluminação, com muita intensidade, o olhar para o que está exaurido e para o que está leve. No meio disso eu tenho a carta do planeta, né? E o planeta ele vai trazer justamente a ideia de colocar as coisas sob perspectiva. Ou seja, essa visão que a lua cheia está trazendo pra gente é justamente a oportunidade de colocar a vida sob perspectiva e entender: a minha vida, 90% dela eu tô exaurido ou 90% dela eu tô leve e conseguindo me movimentar com bastante fluxo, com bastante leveza? Isso que a lua cheia tá querendo. Que a gente coloque na nossa balança da vida esse entendimento. Difícil, intenso, mas necessário, né? Vamos entender como é que a lua cheia tá fazendo isso. Como é que a lua cheia está colocando essa balança entre o leve e o exaustivo? Imperador, mundo, justiça e imperatriz. Cinco de espadas, carta do rei de espadas, 4 de ouros, cavaleiro de paus. Muito bom. Ó, seguinte, como é que a lua cheia tá colocando essa balança na nossa vida? Primeiro ponto, tá? Ela tá mostrando com muita clareza
o que do nosso reino, e aí o que eu tô chamando de reino aqui é porque é imperador, tá? Mas o que da nossa vida, daquilo que a gente gerencia, daquilo que a gente comanda, tá, na verdade, preenchido de conflitos, de erros, de sabotagens, de falta de clareza, falta de perspectiva. Por quê? Porque ao perceber isso, ao mapear isso, ao ter o entendimento com clareza de como determinadas coisas são problemáticas na nossa vida, a gente tem a oportunidade de criar boas estratégias para avançar. Carta do Mundo com um Rei de Espadas. O Rei de Espadas aqui, ele vem muito forte nesse cenário de novos estudos, novas estratégias, novas planilhas, sabe? Desse entendimento melhor do tempo, dos objetivos, das guerras necessárias que precisaremos travar para conseguir resolver os problemas. Entretanto, a gente se depara com a balança, carta da justiça, 4 de ouros. E aí, o que ele tá me contando, gente? É como se, de certo modo, entendido que a vida, o que no meu reinado tem determinados conflitos, e assumindo o papel de resolução, de criar estratégias e visibilidade para a resolução disso, eu vou precisar começar a ter coragem de me movimentar, de sair do lugar que é seguro, que é estável. Eu vou precisar ter abertura na minha vida para o movimento. Carta da Justiça com 4 de ouros. O 4 de ouros é estabilidade, é apego, sabe? Então, se eu não consigo soltar o meu status, o meu padrão de vida, eu também não consigo avançar. Porque eu tô tão dentro daquela caixinha, tão dentro daquele cenário, que eu não consigo tracionar pro novo. Entende? Agora, se eu conseguir fazer isso, carta da Imperatriz com o Cavaleiro de Paus. Aí é muito mais fácil de criar, de manifestar, de abrir caminhos, de mostrar qual é o futuro do cenário. Lindo, achei lindo. Lindo, mas difícil, tá? Porque aqui ele tá basicamente começando a dizer o seguinte. Essa lua cheia mostra qual é o problema, dá impulso para que nós possamos ter visão, clareza e direcionamento do novo, mas ela também cobra uma certa frieza estratégica para sair de um lugar de segurança e avançar. Sair de um lugar de segurança e avançar. Por isso, vamos pensar em exemplos? Acho que vai ficar mais claro aqui, até para que a gente não acabe fantasiando um pouco. Vamos pensar assim, ó. Imagine você que tá aí, mãe, pai, você na sua família. E aí você chegou agora nessa lua cheia e começou a perceber que na sua casa tá tendo alguns conflitos entre você e o seu filho, o seu filho e a casa, o seu filho e a escola, ele não tá conseguindo se guiar, você tá tendo problemas no gerenciamento do tempo, do dinheiro que envolve a dinâmica familiar. A lua cheia deixa isso muito claro. Muito claro. E aí, não tem outra opção que não seja parar e dizer o que eu preciso fazer? Qual é a dinâmica que eu vou ter que desenvolver para que isso funcione? Porque não funcionar não é uma opção. Só que quando a gente faz isso, implica necessariamente sair do nosso lugar de conforto. E aí aqui o 4 de ouros não é um lugar confortável oficialmente, tá? É um conforto porque ele parece seguro, mas ele é limitador. É um lugar que parece seguro, mas que limita a gente. Esse é o problema aqui. Caso a gente consiga fazer isso, caso consiga abrir espaço na vida, tem avanço. É isso que a lua cheia está querendo mostrar. Vamos pensar agora num cenário de relacionamento. Pode ser que nessa lua cheia você perceba que a sua ansiedade, a sua intensidade, o seu desejo de controlar, de dominar o outro, de garantir que o outro seja como você fantasiou, seja justamente o que está fazendo você acabar trazendo conflitos para a relação. E aí então você diz, tá, eu vou precisar parar com isso, eu vou precisar criar estratégias que sejam mais saudáveis para a relação. Só que para isso eu vou precisar confiar no outro, para isso eu vou precisar parar de querer controlar tudo. Isso dá medo, né? Agora, se eu consigo fazer isso, tem maior espaço individual para que eu foque mais na minha vida e consiga respeitar mais a individualidade do outro. Percebe que aqui a grande questão é entender
nessa lua cheia, quais são os exageros que estão levando todo mundo, cada um no seu tema, né? Mas a exaustão. Por quê? Porque a gente tem aqui várias visões muito micro, não tão sob perspectiva, porque se a gente coloca sob perspectiva, fica leve. Fica leve. Dá outro exemplo aqui ainda de relacionamento, tá? Então vamos imaginar que você é essa pessoa controladora nos seus relacionamentos porque você tem sonhos, objetivos e você quer muito que isso aconteça daquela maneira. Vamos dar um exemplo aqui, tá? Você fica muito focada na vida do seu companheiro ou da sua companheira porque você sonha muito em fazer uma viagem internacional ou em ter filhos e você quer garantir que isso aconteça, né? Você quer garantir que o seu companheiro ou sua companheira guarde o dinheiro para viajar ou que se cuide a nível de saúde para ser pai ou mãe de um filho. E aí nesse movimento, caos na relação, porque você vai invadindo e anulando totalmente a individualidade alheia. O que essa alunação vem mostrando? Olha, você está invadindo a individualidade alheia e a sua, porque não tem espaço na sua jornada para que você pense em você. Entendido isso, você pode até dizer, eu quero mudar. Só que ao fazer isso, você vai precisar começar a fazer o quê? A respeitar a maneira como o outro enxerga a vida, a maneira como essa outra pessoa se encarrega da própria história, da própria saúde, dos próprios movimentos da vida. E por quê? Porque é muito provável que essa pessoa está fazendo não está errado. Só é sobre ela. Só é sobre a individualidade dela. Só é sobre a perspectiva de vida dela e não sua. Mas se você consegue fazer isso, Imperatriz com Cavaleiro de Paus é leve. Aqui ele não está me mostrando relacionamentos, por um exemplo, ou dinâmicas profissionais que estão prontas para acabar. Não, o que ele está me dizendo é, tem sobrecarga à toa. Tem sobrecarga à toa justamente porque foi assim que aconteceu durante a vida inteira. Entende? E que agora, se você solta e devolve isso para os donos, a individualidade, a responsabilidade para os donos, você vai perceber que as coisas vão ficar leves e você nem precisou fazer grandes mudanças na realidade, você nem precisou brigar com ninguém. Você só deixou mais leve. Você só abriu espaço para que você também fosse um dos seus focos. Ai, eu adorei. Eu adorei porque isso é uma das coisas que eu mais insisto. Quando eu tô atendendo alguém. Quando chega alguém super sobrecarregado, a primeira coisa que eu avalio é do que você tá tão sobrecarregado? Será que essa demanda é totalmente sua? E aqui ele tá me dizendo, não é. Não é. Tarô, qual vai ser a maior dificuldade, né? Qual vai ser o maior empecilho que a gente vai encontrar para dar conta disso? Muito bom. Ó, carta da Justiça com 5 de copas, carta do Sol com 5 de paus, carta dos Enamorados com Rei de paus. Carta da Justiça com 5 de copas, o tarô ele é muito bom, né? Qual vai ser o maior problema qual o maior empecilho, a maior dificuldade que a gente vai enfrentar para lidar com isso? Primeira coisa, tem que lidar com a nossa frustração, né? Crianças mimadas, e me incluo nisso. Gente, a frustração, ela não é o fim do mundo. É só a vida dizendo, olha, a realidade não está compatível à sua imaginação. Então, quando a frustração aparece, carta da Justiça com 5 de copas, o primeiro empecilho que a gente vai ter que lidar é quando eu respeito a individualidade alheia, quando eu respeito o curso dos acontecimentos, quando eu não quero controlar tudo e evito me sobrecarregar com isso, a primeira coisa que eu preciso entender é, as coisas vão acontecer como acontecem e não como eu idealizei, como eu fantasiei, como eu projetei nos mínimos detalhes. Não. O destino, a vida que está se encarregando de encaixar as peças. Se eu não tenho flexibilidade emocional para lidar com a vida como ela é e como ela se apresenta, não tem como. Você vai ficar enrijecido aqui já, no medo de se frustrar. Mas vamos supor que você seja uma pessoa mais flexível. Vamos supor que você colocou as coisas na balança e lidou bem com a sua frustração. O próximo etapa é a carta do Sol com 5 de paus,
que basicamente é o entendimento do trabalho. Porque isso daqui dá trabalho. Soltar dá trabalho. Dá trabalho emocional, dá trabalho interno, dá trabalho externo. Porque se antes eu estava sob o meu controle, né? Se antes estava sob o meu controle tudo, delegar vai dar trabalho. Dizer, olha, as coisas vão ter que acontecer numa outra dinâmica para que elas fiquem mais leves para todo mundo, vai dar trabalho. Não tem como fugir. Vai ter que organizar esse trabalho, porque é uma nova etapa, é um novo cenário. É um cenário onde tudo precisa ser melhor distribuído para que fique mais leve para todo mundo. E aí vamos imaginar que você também não se prendeu aqui, lidou bem com a frustração e assumiu o trabalho aqui. Qual que é o próximo passo? Definir. Carta dos Enamorados com o Rei de Paus. Definir a sua jornada, a sua história, qual o seu caminho. Você vai ter que definir. Gosto muito. A Carta dos Enamorados com o Rei de Paus aqui reforça uma coisa que eu acho muito bonita, que é, não tem como a gente entender se tá dando certo, qual é o caminho, se a gente não assume as nossas ambições, as nossas verdades, as nossas vontades. Então a Carta dos Amantes com o Rei de Paus é basicamente esse lugar de liderar a própria história, de dizer eu vou por ali e vou até aqui, esse é o meu limite, quero fazer desta forma. Tem um cenário muito bonito aqui que é de equilíbrio mesmo, que é de entendimento da própria individualidade e respeito da individualidade alheia, né? Só que isso se dá majoritariamente por entender que você se domina, única e exclusivamente, é o único lugar de controle que você realmente tem, é sobre você. E ao se dominar é que você pode compartilhar de maneira equilibrada com o outro. Mas se você tentar controlar do lado de fora, carta do exaurido. Porque ali você não tem controle, tá? Ali você não tem controle. Muito bom, muito bom. Agora vamos aqui pra gente entender o seguinte. Qual é a melhor forma de lidar com isso, né? Qual é a melhor forma que o tarot traz pra gente lidar com essa mudança de perspectiva, com esse soltar, com essa frustração, com essa necessidade de organização da casa. E também com as nossas escolhas de caminhos, né? Qual a melhor forma da gente lidar com as nossas escolhas? Ai, que jogo bonito! Tá bom, então vamos lá. Ó, negócio seguinte. Roda da Fortuna com Rainha de Copas, Torre com 5 de ouros, Carta dos Enamorados com Rainha de ouros, Temperança com 3 de espadas. O que ele basicamente está me contando é o seguinte, ó. A vida, ela traz oportunidades, ela traz criatividade, ela traz coisas que você ama, coisas que faz o seu coração vibrar. Rainha de Copas. A vida tá trazendo nessa percepção, nesse novo ciclo, nesse ápice de lunação, coisas que vibram o teu coração, que fazem você se sentir vivo. Só que aí, o que acontece? Torre com 5 de ouros. Aquilo que me faz me sentir perdendo, aquilo que faz a coisa ser fraca, aquilo que não vibra o meu coração, precisa sair de cena. Precisa sair de cena. Então vamos dar um exemplo aqui. Eu falei muito sobre relacionamento, eu vou continuar nessa dinâmica, né? De repente, nessa lua cheia, você começa a perceber que gosta muito de alguma coisa, um hobby. Ah, eu gosto muito de fazer aquela aula de cerâmica, eu gosto muito de fazer aquela aula de jardinagem, de ler aquele livro, de fazer aquela aula de dança. Só que aquilo que é uma coisa que vibra o meu coração é bem no horário que eu faço a lancheira do meu marido. É bem no horário que eu tenho que ficar atenta às dinâmicas da casa enquanto tem uma outra pessoa para fazer isso por mim.
Então a primeira coisa que eu vou ter que fazer é romper. Carta da Torre com 5 de ouros. Vai ter que romper. Não tem aqui o que ser feito, gente. É uma alunação eclipsada, sabe? Não tem muito pra onde ficar fantasiando, não. A carta da Torre com 5 de ouros, a gente já viu isso nas outras cartas, já viu isso nas outras leituras de lunação, tá? Não tem muito pra onde fantasiar, vai ter que soltar. Tem coisa que tem que romper, que tem que desestruturar, sabe? Ah, mas é o meu lugar seguro, mas não te traz felicidade, rompe. Por quê? Porque tem coisa nova trazendo felicidade. E aí, a partir daí, carta dos enamorados com rainha de ouros. Aí eu começo a escolher a realidade, a rainha de ouros, a rainha da dinâmica material, cenário concreto da vida, né? Eu começo a fazer escolhas mais pautadas, de maneira mais coerente com a minha realidade. A realidade de quem eu sou, com a minha verdade, entende? E então conseguimos equilibrar as coisas a partir de uma terceira via. Ou seja, não vai ser fazer só a parte fácil, amorosa, rainha de copas, muito menos só a parte real, princípio de realidade, só a parte concreta da vida, rainha de ouros. Não, vai ser fazer uma terceira via, terceiro meio, um terceiro caminho, 3 de espadas. A carta da temperança com 3 de espadas é justamente essa terceira via ser a união entre aquilo que eu amo e a realidade, entre aquilo que eu aspiro e entre o prazer e a realidade, né? Bem psicanalítico isso daqui, né? Entre o princípio do prazer e o princípio da realidade. Essa é a terceira via que o tarot tá trazendo. Dito isso de uma outra forma, não é simplesmente ignorar a sua responsabilidade com a sua família, com o seu relacionamento, porque algo novo te empolgou. Não, não é isso. É apenas abdicar do controle e do lugar de segurança para que, a partir de agora, você manifeste uma realidade em que a responsabilidade esteja trançada, equilibrada, mediada com aquilo que te apaixona. Ah, fala sério, que bonito! Que bonito, que bonito, que bonito. Vamos para um conselho final? Conselho final aqui, antes de eu trazer, vou vir por aqui, ó. Pegar meu Marcélia, é o tarô que eu dou aula, esse daqui. Tarô, qual é o conselho final aqui pra gente entender esse cenário? 8 de ouros, valete de paus, 3 de copas. O conselho aqui é o seguinte, tem trabalho a ser feito, tem trabalho a ser feito. Vou repetir isso mais uma vez. Tem trabalho a ser feito. Entretanto, a colheita é certa. Não é um ciclo em que os caminhos estão fechados, em que os cenários estão negativos. Não é. Então, se você aprende a respeitar a sua individualidade, a sua personalidade e entrega isso ao outro também, com empolgação, com respeito, naturalmente você vai ter que gerenciar uma nova dinâmica. Naturalmente você vai ter que trazer um novo cenário para sua vida. Naturalmente você vai ter que assumir um amadurecimento da sua empolgação. Mas é fato que prospera. É fato. Eu gosto disso daqui com muito carinho, de verdade, porque é um jogo que ele tá reforçando que a vida tá muito a nosso favor, muito. Mas que o ethos de vida, as dinâmicas sociais, a maneira como a vida foi se estabelecendo, minou o nosso bem-estar. Se a gente se permite se dedicar ao trabalho de reconstruir o nosso bem-estar, a nossa visão de mundo, quem somos, vai dar trabalho, vai dar medo, porque eu vou ter que abdicar de algumas coisas, vou ter que soltar alguns cenários. Mas é certeza que tem resultado. E não é resultado porque é merecimento, não, viu? Não é num cenário de mérito aqui, não. Aqui é porque a vida tá se alterando. É porque o planeta tá se alterando. Porque uma nova perspectiva de realidade precisa ser integrada. Entende? Então, ao fazer isso, você também se permite participar de um cenário muito maior do que você. Muito lindo, muito lindo, muito lindo.
Uma última carta aqui, uma cartinha do Oráculo dos Orixás. Pretos velhos, inteligência, simplicidade e evolução. Confie em sua sabedoria e mantenha toda a sua força para abrir os seus caminhos. Jamais julgue uma pessoa como frágil por sua aparência física, pois a energia que carrega pode motivá-la a alcançar coisas inimagináveis. Seja simples e correto. Foi o que eu acabei de dizer, ó. Levitador. Gente, não é porque as coisas são leves que elas vão dar errado. A gente aprendeu por algum tipo de dinâmica capitalista que o melhor era trabalhar duro e consumir muito. E aqui ele está dizendo, conforme você está consumindo mais você está trabalhando e menos vida você está tendo. Exaurido. Aqui, basicamente, a ideia é confia na simplicidade, confia no leve, confia no seu bem-estar. Porque é nesse bem-estar que, por mais que você sinta que é algo frágil, é que você vai ter disciplina, energia, motivação para se dedicar ao trabalho de executar uma vida coerente, uma vida com caminhos abertos. Eu vou ler novamente, ó. Confie em sua sabedoria e mantenha toda a sua força para abrir os seus caminhos. Jamais julgue uma pessoa como frágil por sua aparência física, pois a energia que carrega pode motivá-lo a alcançar coisas inimagináveis. Seja simples e correto. Amém, amém, amém. Eu espero que vocês também tenham gostado. É um prazer imenso poder trazer essas reflexões para vocês. Não esqueçam de se inscrever, de compartilhar o conteúdo do canal. Convidem pessoas que vocês sabem que estão alinhadas aqui com o canal e que querem e que precisam também ouvir essas mensagens, tá bom? Ah, gente, comentem aqui como vocês estão sentindo essa lua cheia. Isso é tão importante para mim porque me ajuda a entender também qual é a melhor maneira de trazer esse conteúdo para vocês, tá bom? Fiquem bem, um beijo grande. Tchau, tchau.